Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. A Ele rendemos glória, louvor e adoração. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Bendito seja o Senhor que nos levanta, restaura, capacita, perdoa. Deus abençoe sua vida poderosamente. Que o Senhor tenha liberdade de te levantar de onde você caiu e que o Senhor possa sustentar a sua vida, te ajudando de uma maneira muito especial e gloriosa. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 18, embora vamos falar um pouco do livro, ele nos diz assim: e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias foi um profeta de Deus e ele profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá, entre 640 a 609 a.C. A nação achava-se envolvida com a violência constante, com a idolatria, havia indiferença, zombaria para com o Senhor Deus. A mensagem de Sofonias foi entregue, provavelmente, do movimento da reforma promovida por Josias, e talvez haja funcionado como uma força de motivação que levou o rei a conclamar o povo a renovar a obediência a Deus e a sua lei. Os versículos iniciais do livro traz advertências seríssimas que eles deveriam analisar, porque Deus agora dá um brado dizendo que inteiramente consumiria tudo sobre a face da terra, diz o Senhor, que arrebataria os homens e os animais e consumiria as aves do céu e os peixes do mar e os tropeços com os ímpios e exterminaria os homens de cima da terra, diz o Senhor, e que estenderia a sua mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém para julgar. Sofonias começa anunciando um juízo divino que viria sobre o mundo todo, pois a raça humana, de maneira geral, estava recusando a buscar o Senhor, e Deus, no seu poder, determinou um dia que destruiria todos os ímpios, bem como o próprio mundo, e que seria um tempo de aflição, de angústia, de perturbação e de ruína. O que o Senhor propõe contra Judá é que o povo de Deus, nos dias de Sofonias, não demoraria em experimentar a ira do Todo-Poderoso, por haver se desviado do Senhor para adorar outros deuses, por haver se dedicado à violência, à corrupção e à traição.
Eles haviam se curvado diante da idolatria, porque o versículo 5 diz que eles estavam se curvando diante do exército do céu. Essa é a forma de idolatria nos dias de hoje. Muitos são os que buscam consolo e orientação por meio de sinais astrológicos e de horóscopos para serem guiados por cores, pelo que diz as pessoas que fazem as interpretações. E eles deixaram o Senhor. E Deus agora está dizendo que traria a eles angústia. E que traria um dia que chamaria dia do Senhor. Sofonias diz que sobre os telhados se curvam o exército dos céus que se inclina jurando ao Senhor e juram por Malcã. Jurando ao Senhor, muitos em Judá participavam de outras formas de culto, enquanto diziam adorar a Deus, misturado com a idolatria. De certa forma, há uma mistura maligna. E Deus não ia tolerar tais situações. E que embora se identifiquem na fala como seguidores de Deus, participavam de atividades pagãs, pecaminosas, imorais, condenada pela palavra, recusavam-se a dedicar às questões de Deus. E o Senhor disse que haveria um dia. Quando nós vamos ao versículo 7, ele diz: cala-te diante de Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O dia do Senhor. Isso aqui aplica-se, em primeiro lugar, à destruição de Judá, que eles tantos amavam. Isso foi em 605 a.C. pelos babilônios. Em segundo lugar, ao juízo divino a ser aplicado em escala mundial contra todas as nações no fim dos tempos. Não pense, os senhores, que os homens de todos os tempos, homens, mulheres, todo ser humano não darão conta a Deus das suas ações. Todos eles darão conta a Deus das suas ações. O último dia da ira está por vir. Deus há de julgar os homens. Naquela época eles estavam tão acostumados em viver errado, que eles diziam que Deus não fazia nem o bem nem o mal. O Senhor não faz nem bem nem mal. Muitos deles tinham um conceito de Deus, de que Deus não estava ativamente envolvido nos assuntos cotidianos da humanidade. Eles acreditavam que Deus não castigaria o pecado do povo. E os que adotam tais atitudes descobrirão com pavor no dia de juízo que Deus punirá por causa daqueles pecados que eles não abandonaram. O pecado precisa ser abandonado. O mais doce, bonito, interessante pecado tem nome. Que Deus dê graça ao seu povo para resistir ao pecado. Resistir às paixões, o mundo, a sedução do mundo, para servi-lo com alegria e com dedicação. Deus não está distante dos assuntos humanos. Deus nem deixa também de se envolver neles. Ele recompensará os que buscam e condenará os que deles se desviam a praticar o mal. Muita gente clamando a Deus e perguntando onde Deus está agora. Porque a pandemia assola o mundo. Não se sabe o que fazer, mas Deus continua no trono, reinando.
Os homens são passageiros, duram pouco e vai. Mas Deus é Senhor. Ele há de tratar com a humanidade. Em Sofonias, o livro data-se de 630 antes de Cristo e traz como tema principal do livro: o dia do Senhor está no meio de ti. O nome Sofonias significa o Senhor esconde. E ele era tataraneto do rei Ezequias e profetizou durante o reinado de Josias. Josias foi o último governante piedoso de Judá. Sua referência a Jerusalém como este lugar, no versículo 4. Bem como a descrição minuciosa dos pecados cometidos pelo povo na época. Ele traz à luz esta situação. Como parente do rei Josias, ele tinha imediato acesso ao palácio real, conforme era de se esperar. E suas profecias focalizavam a palavra do Senhor, endereçada a Judá e as nações. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de cuidar. Deus nunca deixou de curar. Deus nunca deixou de dar a provisão. Deus sempre é um Deus, e foi, e é, e será um Deus completo. Ele sabe a hora certa de cada situação. Nada passa à mercê dele. Nenhuma situação. Ele contempla tudo. Os pecados dos quais Sofonias acusava Jerusalém e Judá. Indica que ele profetizou antes do reavivamento e reforma promovidas por Josias. Período marcado pela iniquidade dos reis que antecederam Josias. Homens como Manassés e Amon, que fizeram proezas, maldades, corromperam o povo. Dependendo do governo que há, o povo se vai. É por isso que os pastores não podem ficar negociando as coisas ou a palavra. Os pastores, de acordo com a Bíblia, eles precisam ter uma posição de fé. Não podem fazer da vontade deles, mas não podem deixar a vontade de Deus ou a palavra de Deus. De qualquer maneira, precisam ter uma postura. Não são cargos eletivos, é uma chamada que Deus deu, que precisa ser cumprida, ser levada a sério. E é nesse período, marcado por tantos pecados, que Deus levanta um profeta para falar e vai incentivar Josias a trazer uma reforma, para que o povo pudesse voltar para Deus, porque a situação era lamentável. A condição espiritual e moral de Judá estava totalmente complicada. Mas a pregação de Sofonias influenciou diretamente o rei, inspirou as suas reformas. E Deus sempre traz. A sua maior parte, o livro, é uma advertência a respeito do dia do castigo divino contra o pecado. O pecado, embora eles viveram nesse período, nós estamos falando de 630 antes de Cristo. Quase 3.000 anos da nossa era, pode-se dizer. E lá ainda havia o pecado. E o pecado só mudou de nome, mas ele existe hoje. Ele não tem fronteiras, não tem portas, não tem sistema de segurança.
que o distancie. A única forma de combater o pecado é estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra, voltado para a oração, com um coração sincero, venceremos o pecado. Judá foi derribada porque não olhou para Deus e não ouviu a voz de Deus e não obedeceu a Deus, e o pecado arrastou aquele povo. Castigo divino contra o pecado. O pecado tem nome, nós conhecemos o nome dele. A humanidade está envolvida no pecado. Alguém que diz assim: nós não merecemos passar por isso, nós merecemos é morrer. Na verdade, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaremos vivos. Nós somos negligentes, somos maus, buscamos a Deus, dependendo da situação, mais por interesses. Fazemos a obra com má vontade. Qualquer situação que acontece, as pessoas querem entregar a obra de Deus. Não há um amor, não há um amor recíproco das pessoas para com Deus, para com suas obras. Deus deixou de ser prioridade na vida de muitas pessoas. Deus deixou de ser prioridade para a humanidade. Estão todos envolvidos na prática do pecado, da idolatria, da mentira, do engano, da falsidade, da prostituição e outros pecados que assolam a terra. O dia do Senhor para julgar o pecado. O castigo vindouro viria e há um julgamento final e mundial que Deus fará. Sofonias focaliza aqui especialmente o julgamento que viria contra Judá. Ele faz um apelo à nação para que se arrependa, para que busque o Senhor, para que se humilhe antes que o decreto de Deus entre em vigor. Qual foi o decreto que Deus deu? No capítulo 2, versículo 1 a 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejos, antes que saia o decreto, e o dia passa como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Deus de amor, mas Deus de juízo. E se não for a misericórdia dele, ninguém subsiste, nenhum homem subsiste. Todos acabam tendo caminhos tortuosos, errados. Tem uns que buscam mais a Deus, se aproximam mais de Deus. E na nossa era, muitas vezes, é chamado de cafona, de quadrado. Muita gente negociando a fé, negociando valores, abrindo mão de princípios, deixando a palavra, deixando a oração, deixando a comunhão. Hoje tudo é normal, pode-se fazer tudo, mas há um juiz de toda a terra. Ele vai sempre levantar profetas, pregadores, homens e mulheres que anunciem a sua vontade, queira a humanidade ouvir ou não. Deus tem os seus profetas, queiram aceitar ou não, pode legalizar o pecado dando outros nomes, pode dizer que é normal, pode dizer que a lei aprova, pode virar as coisas da maneira que eles quiserem, mas haverá um juízo de Deus na terra para todos os homens. Não há meio de se esconder, exceto se congregarem e se arrependerem e fazerem boas coisas e tornarem-se mansos e buscarem a Deus, porque o dia da ira do Senhor virá. Está achando que a pandemia é a ira de Deus? Ainda não é. As pragas do Apocalipse, meu amigo, minha amiga, são horrorosas, são terríveis. Não haverá negociação.
Não haverá vacina para conter as pragas do Apocalipse. Não, senhores. A igreja de Jesus não estará mais aqui. A ira de Deus estará sobre a terra. Quando a ira de Deus chegar sobre a terra, os homens vão desmaiar de terror, diz a palavra. Prepara-te para encontrar com Deus. Você pode ter o nariz empinado, você pode ser arrogante, você pode não querer mudar, você pode questionar a voz de Deus, você pode questionar a palavra, você pode questionar todas as coisas, mas Deus você não vai questionar naquele dia. Ele é o juiz de toda a terra. Naquele dia os homens terão que se curvar diante dele e dizer que ele é Senhor, mas não poderão ser salvos, porque o tempo da salvação já estará passado. E Judá não ouviu a Deus e foi destruído. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. A humanidade está cega. Eles aprovam tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é pecaminoso. Os programas que têm mais audiências televisivas são os mais indecentes, imorais e pornográficos. Os filmes e novelas que têm mais audiências são esses. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, estão cegos. Há muita gente com cegueira espiritual, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Deus está no trono, o julgamento virá. Pandemia é uma coisinha de nada em relação ao que o juízo de Deus trará sobre a terra. Te prepares para encontrar com Deus, para ser salvo ou não, para assumir diante de Deus ou não. E ele diz: nem sua prata, nem seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Está achando que dinheiro resolve? Dinheiro pode comprar o leito do hospital, dinheiro pode comprar a vacina, o dinheiro pode comprar um monte de coisas nesta vida, mas não pode comprar o Senhor. O seu ouro e a sua prata não poderá livrar da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, olha, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Para de reclamar de Deus. Deus deu anos e anos e anos desde que nascemos para a humanidade estar diante dele, para ajustar-se com ele, mas não quiseram, não ouviu sua voz, blasfemaram de Deus, falaram mal da palavra, tornaram-se ateus, falaram de Deus, das coisas santas, fez o santo tornar profano, fez com que o profano se tornasse santo, mentiram, enganaram, negociaram os princípios da palavra, fizeram uma hermenêutica mentirosa da palavra, interpretaram do jeito que bem quiseram, liberaram o que não podia liberar, falaram que não era mais aquilo, mas Deus está no trono, o juízo de Deus virá, a bondade dele está sobre toda a terra para aqueles que os querem buscar, mas hoje, ainda hoje é dia de arrependimento, de se converter, de se humilhar perante Deus. A mão poderosa do Altíssimo vai agir na terra. Está com medo da pandemia? Isso não é nada diante do juízo de Deus. Nada, nada, nada. O juízo de Deus virá sobre a terra. Ó Deus, livra-nos do juízo, da condenação. Não deixe que os nossos caminhos se tortuem. Olhamos muito os erros dos outros, Senhor, mas não olhamos para dentro de nós. Tem misericórdia de nós, da humanidade, da sua igreja na terra. O mundo, ó Deus, querem arrastar cada vez mais, pela influência dos olhos, daquilo que vem.
Livra-nos, ó Deus, da concupiscência dos olhos. Dá-nos santidade dentro do coração e não externa somente, Senhor. Ajuda-nos a renunciar a nós mesmos, ó Deus, e traz um avivamento para a terra, ó Deus, antes do teu juízo. Traz um avivamento para o Brasil, Senhor, e para as nações. Muitos se afastaram, ó Deus, muitos não têm mais tempo para ti, Senhor. Muitos não estão envolvidos em outras atividades, ó Deus. Tem misericórdia da terra, tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia de nós. Olha por aqueles que se desviaram, olha por aqueles que acham normal errar, Senhor, que acham normal pecar. Olhem por aqueles que legalizaram o pecado com mentiras. Oh meu Deus, que ouvem somente aquilo que pode aplaudir, que massageia o ego. Tem misericórdia destas pessoas, Senhor. Estende tua mão de poder e age. Repreende a doença, repreende o mal, repreende o Covid-19, Senhor. Restaura esta família, esta casa, estes filhos. Dá graça a cada um deles, ó Deus, e faz mudar a situação. No nome de Jesus oramos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Abrace a graça, viva a graça, faça um compromisso com a graça e Deus te livrará do juízo. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.